primeiro lugar, gostaria de fazer um agradecimento ao IBRAOP, à Transparência Internacional Brasil, pelo convite. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Eu acho que é um momento que acaba sendo uma coroação aí de um trabalho que eu já venho fazendo há 2 anos e que muito desse trabalho foi sustentado pela ajuda de auditores, de peritos de engenharia, de profissionais dessa área que ajudaram um repórter que é especializado na área de justiça, poder fazer matérias, reportagens sobre obras de pavimentação e não ter nenhuma contestação técnica ou algum erro que pudesse, vamos dizer assim, abalar o conteúdo do material jornalístico. Então, é algo que trouxe um grande aprendizado para mim, mas também uma grande consciência de que é preciso haver um contato maior dos profissionais de imprensa com os profissionais da área de vocês, né? Até eu venho defendendo que os trabalhos de auditoria, de perícia, eles têm que ter um compartilhamento, uma publicidade que, a meu ver, em muitos casos, obrigatória, porque são trabalhos feitos por profissionais que têm fé pública, que são concursados, que fazem parte, né, do que a gente chama de estado profundo, né, que não estão aí tão, vamos dizer assim, influenciados ou pressionados pelas questões políticas, né, tem um conhecimento técnico, um conhecimento que realmente ele é embasado em aspectos da realidade, da ciência, né, da engenharia e de outras áreas de conhecimento. Então, eu comecei a ter um contato maior com esses materiais e falei, puxa, por que os jornalistas não têm conhecimento de tudo isso, né? Quantas reportagens poderiam ter sido feitas antes sobre esses temas, né? Então, esse momento também eu acho que queria trazer essa reflexão e uma proposta, né, de que haja um maior entendimento, uma ponte de comunicação maior entre os profissionais da área de vocês e os profissionais de imprensa. Mas vocês devem estar se perguntando também o que um jornalista está fazendo aqui hoje, né? Como é que eu vim parar aqui? Então eu vou contar, né, um pouco do making of aí das reportagens que a gente fez, principalmente sobre as obras de pavimentação da Codevasf, e que aí eu acho que vai ficar mais claro por que esse contato é tão importante. Então, a gente, no finalzinho de 2001, a gente partiu de uma hipótese de investigação jornalística, né? Que veio até antes assim, de uma questão que era, depois da Lava Jato, as empresas que estiveram envolvidas no caso acabaram deixando as obras públicas, deixaram de atuar no setor público. Então, havia uma dúvida, quais empresas haviam ocupado esse espaço, né? E aí, ao mesmo tempo, a nossa hipótese de investigação é que havia uma grande probabilidade que as empresas que estivessem mais vencendo ou participando de licitações poderiam estar adotando condutas irregulares ou até mesmo praticando corrupção, né? Infelizmente, a gente sabe aqui que é o nosso histórico. Então, a gente começou a fazer um levantamento, né, para saber quais eram as empresas que mais recebiam recursos a partir de licitações e contratos públicos, né? Se essas empresas eram investigadas por corrupção ou pertenciam, estavam ligadas a políticos, e as fontes de pagamentos, né, para essas companhias. Aí, o ponto de partida foi um trabalho de jornalismo de dados, né? Então, a gente procurou saber, procurou levantar, quer dizer, todas as etapas aí de licitações que vocês já conhecem, né? E a gente começou, então, a fazer baixar os dados, né, desse tipo né, dos portais da transparência e outros, né, verificar diário oficial, e aí a gente tem lá na Folha de São Paulo um departamento especializado em jornalismo de dados, chamado Delta Folha. Então a gente propôs esse trabalho para o Delta Folha, olha, vamos descobrir
então, vamos tentar montar um ranking das empresas que mais estão recebendo, das empresas de construção civil, que mais estão recebendo do governo federal. Então, houve um trabalho deles de procurar, e a gente criou uma ferramenta para fazer essa apuração. Né? Aí a gente dividiu, né, o que era verificado nos diários oficiais e né, a gente foi por palavras-chave, e aí os técnicos de dados lá montaram, né, os mecanismos para acessar esses dados. Aí a gente, nos portais de transparência, a gente foi verificando aquelas etapas que vocês conhecem bem também, o empenho, liquidação, pagamento, né? E a gente, então, a partir daí, começou, então, a elaborar essas listas, esses rankings, né? E aí, chamou muito a nossa atenção, porque a empresa que, naquele momento, mais recebia dinheiro do governo federal era uma empresa chamada Engeforte, sediada no estado do Maranhão, né? Numa cidade chamada Imperatriz, que é uma cidade que ela é conhecida mais no nosso país pela produção agrícola, né? Ela fica ali na fronteira já com Tocantins, e, né, chamada de Portal da Amazônia. Então, não era uma cidade que tinha uma tradição de construção civil, mas era a empresa que mais recebia ali, já chegava mais ou menos a quase 1 bilhão. Nesse ranking, uma outra empresa que estava ali em segundo, terceiro, era uma outra empresa também do Maranhão, chamada Construservice, que vocês devem ter ouvido falar nas últimas semanas aí, porque foi a empresa pivô da questão da operação da Polícia Federal, a BNS, que tinha aí como os alvos pessoas ligadas ao ministro das Comunicações, o Juscelino Filho. Essa empresa, a Polícia Federal está apurando e está dizendo que essa empresa faz repasses para pessoas ligadas ao ministro, né? E foi uma reportagem nossa dessa série que acabou levando a Polícia Federal a investigar os contratos da Codevasf com essa companhia, né? E aí, então, a gente falou, puxa, mas tudo bem, então essa empresa deve estar ganhando a maior parte dos contratos, essas empresas estão ganhando, então a fonte pagadora muito provavelmente vai ser o DENIT, Ministério das Cidades, né? Isso vai ser algo mais ou menos tranquilo da gente ver. E aí, então, a gente começou a usar a ferramenta do site do portal de compras do governo federal, né? E aí, então, a gente foi indo, né, nas telas, e aí isso é uma coisa que ajuda muito o nosso trabalho, que é a transparência, né? Que é uma coisa que vocês sempre batalharam muito e que nos beneficia enormemente, né? Então, a gente foi ali nas telas até chegar na questão, hoje em dia, da questão do pregão eletrônico, né? Mas chamou a nossa atenção, né, uma obra de pavimentação ser orçada por pregão eletrônico. Porque eu tenho uma formação em Direito, né, eu trabalhei 7 anos como advogado antes de migrar para o jornalismo. Então, para mim, sempre licitação foi um tema que era uma das coisas mais complexas que havia, né? E você tinha todos aqueles requisitos, as etapas da licitação, né? Quando eu fui ver que as licitações eram feitas por pregão eletrônico, me chamou a atenção, né? Mas aí de cara, né, assim, quando a gente foi ver qual era a empresa pagadora dessas duas companhias, né, que a gente foi ver que era a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Falei, Codevasf? Eu conhecia a Sudene, conhecia o Denox, mas nunca tinha ouvido falar na Codevasf. Falei, que companhia que é essa, né? Aí fui ver uma companhia pública que tinha tradição desde a década de 70 em fazer projetos de irrigação no semiárido. Falei, mas o que uma empresa pública que se dedica a fazer obras de irrigação está fazendo obra de pavimentação, né? Aí foi que, então, a gente começou todo um trabalho de pesquisa, né? E aí aqui, por exemplo, né, tem uma das coisas interessantes, né, que é serviço de pregão eletrônico, por exemplo, né, aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, a gente vê aqui a quantidade, 210 mil metros quadrados de pavimentação. Falei, poxa, estranho, porque
fazer uma obra pública não é a mesma coisa que colocar piso na casa da gente, que você vai lá e mede, a sala tem 10 por 15, vai lá, calcula e... Eu falei, nossa, de baseada, assim, né, 210 mil metros. Eu falei, nossa, bom, aí que eu falei, bom, vamos ver se já tem algum trabalho, né, de auditores, de peritos em relação a isso. Foi aí que, então, a gente chegou nos primeiros trabalhos do Tribunal de Contas da União que atacavam esse modelo, né? O uso do sistema de registro de preços, data de registro de preços para a obra de pavimentação. E aí foi interessante porque me trouxe assim, um primeiro entendimento, né, de como a gente tem muitas vezes nos tribunais uma divergência muito grande entre o trabalho dos auditores e dos ministros que julgam os casos, né? Então, ali logo no começo, já deu para ver um embate bem sério, né, entre a área lá do TCU, a CEINFRA Urbana, com o relator do caso na época, que era o Augusto Sherman. Então, os auditores dizendo, olha, isso não vai dar certo, porque uma obra de pavimentação, de construção de uma via, você tem que ter um projeto básico, depois para, né, fazer o orçamento. Mas como é que você vai, então, fazer 210 mil metros quadrados? Você não sabe onde vai ser feita a obra. Se tiver um aclive, dependendo do terreno, você não tem como calcular isso antes, né? E aí, então, um trabalho muito robusto, recomendando que esse modelo não fosse mais utilizado, só que, à época, o ministro, ele argumentou o seguinte, olha, mas esse modelo, ele se beneficia do uso das emendas parlamentares. E a Codevasf está recebendo uma grande injeção de recursos que está sendo utilizada em pequenos municípios do interior do país, né? Então, nós não podemos perder esse recurso, né? Vamos, então, recomendar para a Codevasf que adote modelos para melhorar esse sistema, né? Vamos dizer assim, passou um pano, né, nesse sistema que a gente começou a usar no jornal como um modelo afrouxado de licitação, né? E então, foi interessante porque isso deu uma vamos dizer assim, uma segurança para nós em saber que realmente a gente estava começando a investigar um assunto que era digno de preocupação, porque realmente não fazia nenhum sentido e era tudo estranho, né? Vocês vejam, uma empresa pública que fazia irrigação começar a fazer pavimentação, emenda parlamentar sendo direcionada para pavimentação, sem nenhum critério técnico, né, sem projetos, né? Você estava falando aqui agora há pouco da priorização estratégica, né? Aqui fica, dá até, assim, aqui não existe absolutamente nada, né? A emenda parlamentar, ela é escolhida pelo congressista. Então, foi interessante porque aí a gente falou, bom, então agora a gente tem um embasamento técnico e a gente já tem uma matéria para escrever sobre esse trabalho dos auditores, né? E aí deu muita segurança, porque aí eu cheguei e falei, olha, a gente precisa viajar agora, a gente precisa ir a campo para descobrir que empresa é essa, o que ela está fazendo, como é que são as obras dela. Mas quando eu parti para fazer a viagem, eu já tinha uma matéria pronta, que era essa matéria sobre os trabalhos de auditoria do TCU. Então deu muita segurança, porque a gente hoje no jornalismo tem recursos muito restritos. Então, quando você vai fazer uma viagem, você fica naquela dúvida, puxa, será que eu vou trazer uma matéria ou não? Então, a gente já tinha um tema, né? E o trabalho de campo poderia agregar e transformar dar uma dimensão da realidade, né? da prática da vida das pessoas, né? A respeito desse tema. Então, foi aí que a gente... deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Acho que travou aqui. Opa. E aqui assim, foi muito interessante porque a gente, no site, a gente conseguiu verificar
a documentação, né, uma coisa boa de ter sido feito por pregão eletrônico foi que facilitou o nosso trabalho, que a gente, né, pôde acessar a documentação das empresas. E aí, pegando o contrato social dessa empresa que foi a maior ganhadora, a gente descobriu, né, quem eram os sócios, e descobrimos que tinha uma outra companhia, né, que participava das licitações, só que tinha como dono, né, como sócio administrador, os irmãos daquela empresa que era a líder, que ganhava sempre as licitações. E aí, então, a gente baixou todos os PDFs dos editais, né, das concorrências, e a gente descobriu, né, que a Ingeforte havia ganho 53 das 99 concorrências de 2021. Né? Em Minas Gerais, havia 42 lotes, ela havia ganho 28. E em 10 dos 21 pregões, ela tinha concorrido sozinha, só ela tinha entrado. Né? E aí, quer dizer, o desconto, obviamente, era o desconto mínimo, 0,1% em muitos dos casos. Né? E aí a gente pôde avaliar também que tinha essa outra empresa, essa chamada Dell. Aí, o que a gente decidiu? Quer dizer, era necessário ir para campo. Né? Então, a gente fez uma preparação de roteiro de viagem, orçamento, contato com fontes locais. E aí, então, a gente foi à Imperatriz, no Maranhão, né, para saber mais sobre as empresas e para ver se essa Dell realmente era uma empresa de fachada. Então, a gente... até uma coisa interessante na localização desse endereço da empresa de fachada foi que a gente chegou lá com o endereço e normalmente esses endereços são truncados, né? Essas empresas de fachada não é aquele endereço, às vezes bate o número, não bate e tal. E a gente começou a procurar e aí colocava nos sites de localização, não dava, colocava em lugares totalmente fora assim, do que seria razoável. E a minha sorte foi que eu havia feito contato dias antes com uma pessoa numa cidade próxima, que eu iria visitar para ver se as obras estavam ruins, né? E ele acabou me falando que as obras não estavam mais tão ruins, haviam sido recapeadas, então não seria objeto da reportagem. Mas ele era um carteiro. E aí, quando eu tive essa dificuldade, dias depois, eu liguei para ele, falei, olha, você pode me ajudar a achar esse endereço aqui? Ele falou, não, a gente tem um sistema aqui no correio, nos correios que dá uma localização mais precisa. Aí eu mandei para ele esse endereço, ele me mandou exatamente o local. Foi aí que a gente foi, então, é uma dica que eu sempre dou para os colegas jornalistas. Olha, tenham como fontes também carteiros, porque eles podem te ajudar um dia a fazer matérias de campo. Então, a gente foi até o endereço e, assim, o número que estava indicado lá no contrato social nem existia, né? O primeiro número da rua começava no número 55, se eu não me engano, e o endereço era rua tal, número 10. Então, nem existia. Aí a gente fez um trabalho de checagem, perguntando, olha, em algum momento já funcionou aqui uma empresa chamada Dell, né? E todo mundo ali falando com moradores mais antigos, olha, nunca funcionou, a gente nunca viu, né? E então a gente pôde então fazer essa constatação, né, de que havia ali uma empresa de fachada e deu segurança para a gente publicar uma matéria que foi a manchete do jornal, que foi que uma empresa havia dominado as licitações da Codevasf e nessas licitações ela era acompanhada, né, a gente contextualizava que isso normalmente é um artifício para simular concorrência, né? Ela era acompanhada nas licitações por uma empresa que a gente havia constatado que era de fachada. Né? Então, só que, assim, então a gente já tinha então, essa matéria das auditorias do TCU, tinha essa matéria da questão né, dessa empresa dominante e a empresa de fachada. Só que a gente tinha que entender do que a gente estava falando ali, obra de pavimentação. Né? Então, foi aí que eu procurei, né,
os auditores de obras públicas, peritos de engenharia, para não escrever besteira nas minhas matérias. Então, não fazia a mínima ideia do que era um asfalto CB o quê, ou TSD, ou o que era a pavimentação em paralelepípedo, né? E aí, por exemplo, dando um exemplo prático, né, foi que em algumas dessas licitações da Codevasf eram para paralelepípedo. E eu falei, nossa, mas que coisa anacrônica, né? Paralelepípedos, isso só deve servir para roubar dinheiro público, né? Mas aí falando com as pessoas especializadas, né, falando com profissionais colegas de vocês, eles falaram, não, olha, não necessariamente, porque em alguns locais onde você tem uma jazida próxima, né, pode ser a melhor solução econômica para aquela região, né? E também tem a questão ambiental da permeabilidade do solo, que é um tipo de pavimento que permite uma maior permeabilidade. Então, assim, acho que por aí você não... Acho que não é por aí. Então, isso para nós, jornalistas, é muito importante, né? Para a gente não perder tempo. Quer dizer, em vez de eu ficar investigando com lupa aquelas pavimentações de paralelepípedo, não era, entendeu? Não é um problema em si, né? Então, nesse tipo de coisa, é muito importante a gente ter a ajuda de vocês para a gente direcionar o nosso trabalho para o lugar certo, né? E aí também nessa questão de aplicação dos recursos, a gente teve muita ajuda da Transparência Internacional Brasil, né? O que era fora do padrão, o que não era. Então, a gente tem que criar um conhecimento quando a gente está fazendo esse tipo de reportagem, né? E aí a ajuda de vocês assim, foi incrível, assim, foi fundamental para a realização dessas reportagens. E aí, desculpem. Então, aí a gente deu essa manchete, né, no dia 11 de abril do ano passado, e ali vocês veem ali, olha, era uma das obras da empreiteira lá em Imperatriz mesmo, quer dizer, ali não havia pouco mais de 2 anos, já havia passado por um recapeamento, e mesmo assim já estava uma coisa assim, inacreditavelmente ruim. Aí, a gente foi também, além de ir para a Imperatriz, a gente foi para o estado do Tocantins e verificar obras dessa outra empresa, que é a Construservice, que foi alvo aí na semana retrasada dessa operação da PF. Havia ali também obras, aqui nessa cidade, por exemplo, foi impressionante porque a gente chegou lá e na beira assim, da calçada, na sarjeta, o pavimento estava cheio de furos, né? E aí eu falei, puxa, mas o que acontece aqui? Aí o pessoal falou, não, é que é o seguinte, quando está muito quente aqui, o asfalto amolece. E aí o pessoal vai parar com a moto, e aí o descanso da moto entra dentro do pavimento e vai fazendo esses furos, né? E aí muita gente acaba caindo da moto, já teve pessoas de idade que se machucaram seriamente, porque aí vai parar a moto, o descanso entra, a moto cai e as pessoas se machucam, né? Então, quer dizer, essa era a qualidade da pavimentação que estava sendo oferecida pela Codevasf e por aquela empresa. Opa. Né? E aí, então, a gente começou a aprofundar, né, as pesquisas, também vendo relatórios da CGU, pesquisando mais decisões do TCU, né, procurando técnicos de órgãos do controle para a gente aumentar o conhecimento, que a gente percebeu que ali havia algo a aprofundar bastante. Aqui, né, nesse slide aqui, eu retomo aquilo que eu falei no início, né, a necessidade da gente procurar profissionais da área de vocês para não escrever besteira, né, para aprender e para poder informar bem, né, e aí a gente pode ter conversas em on, em off, né, muitas vezes assim, a linguagem dos trabalhos de vocês são muito técnicas, né, são de difícil compreensão, né, então, para a gente, às vezes a gente consegue ter acesso aos trabalhos, mas é preciso
ter uma explicação, né? Então, mas aí se a gente for procurar assessoria de imprensa para falar com o técnico, então, às vezes a conversa em off, ela é muito importante para esclarecer mesmo, né? Para, olha, isso daqui, a gente escreveu numa linguagem técnica, mas em bom português, num português mais coloquial, quer dizer isso, né? Então, esse contato é fundamental, né? E aí, aqui, voltando aqui àquele primeiro trabalho que a gente identificou, né, e que me chamou muita atenção, né, que quando vocês fazem o trabalho técnico, né, às vezes para justificar o seu voto, muitas vezes os ministros criam algumas coisas bem interessantes, né? Nesse voto em que ele achava que o sistema afrouxado poderia seguir, né, o ministro Augusto Scherman usou o termo que o sistema de registro de preços invertia a lógica clássica, né? É um daqueles eufemismos assim, bem interessantes que a gente vê nesses votos, né? E que assim, trouxe um conhecimento, né, de que essas divergências são muito mais frequentes do que a gente imagina, né? E aí teve num determinado momento o TCU chegou a suspender as obras, depois voltou atrás, né? Mas assim, então nesse 2021 nada foi feito, 2022 continuou, e assim, essas obras tiveram um grande impacto, né, na eleição de 2022, né? Então a gente não está falando aqui de um prejuízo só para as populações locais, mas também de um uso eleitoral aí de obras absolutamente sem planejamento, com baixa qualidade, que, vamos dizer assim, contentaram populações locais ali no período da eleição, mas que a gente sabe que logo, logo já vai estar tudo esburacado e que a gente não vai ter, vamos dizer assim, uma solução, né? O que você estava falando aqui, a gente, né, vai ter um remendo, alguma coisa ali, nada estrategicamente pensado para resolver um problema de mobilidade, mesmo nessas cidades pequenas, né? Então, a gente, aí, né, essa matéria do TCU saiu, também foi manchete do jornal, né? Mas eu lembro, essa matéria aqui, ela foi a que já estava pronta antes da viagem, né? E aí a gente usou, então, que esse modelo foi implantado no governo Bolsonaro, né, para exatamente acomodar essa coisa das emendas parlamentares. E aí aqui, né, a gente fez todo um trabalho de explicar, né, fazer um desenho, explicando passo a passo dessas licitações, né. Aí a gente também começou a procurar no Poder Judiciário, né, e foi aqui é interessante, que a gente teve a descoberta de que essa empresa que foi objeto dessa operação da Polícia Federal, ela já era investigada por contratos na área de educação. Aí a gente fez uma reportagem mostrando que, olha, essa empresa que já é investigada, ela é a vice-líder em vitórias em licitações. E aí, dizendo que ela também usava ali as pessoas que eram acusadas de serem sócios ocultos. E aí, essa reportagem nossa serviu para a Polícia Federal abrir uma nova investigação, dessa vez nos contratos da Codevasf, e não mais na área de educação, que acabou redundando nessa operação que a gente teve há 2 semanas atrás. E aí foi essa matéria aqui, né, a vice-campeã em obras cresce como sócio oculto, que levou à investigação. Aí depois dessa série também, a própria Polícia Federal chegou a fazer uma outra, antes dessa de 2 semanas atrás, uma outra mais específica, focando só em obras, vamos dizer assim, não envolviam o ministro naquela época, né? E assim, quer dizer, é algo que continua tendo um resultado, né? E aí aqui a gente, né, gostaria de destacar essa coisa das emendas parlamentares, né, que é algo que, infelizmente, não vai mudar no nosso país e só tende a crescer, mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês, né, como que a coisa acontece na prática. Então, por exemplo, para obras lá no Amapá, esse daqui é um ofício que foi enviado pelo senador Davi Alcolumbre, indicando
os locais onde as obras deveriam ser feitas e que tipo de asfalto e qual que era a metragem. Então, quer dizer, quando você estava falando aqui de planejamento estratégico, né, isso daqui é o planejamento estratégico das obras de pavimentação. É o congressista mandando um quadro dizendo, olha, as prefeituras tais devem receber, o contato do prefeito é esse, e aí o interessante é isso, ele decide até a parte técnica. Então, olha, nesses daqui, nessas cidades, o asfalto vai receber o quê? Nessas outras vai ser o bloquete de concreto, né? Então, quer dizer, os congressistas certamente têm um conhecimento técnico muito, vamos dizer assim, profundo para fazer essa definição com um quadro tão detalhado assim, né? E então, a gente vê que esse problema das emendas tende a aumentar, porque as notícias recentes são de que a Codevasf vai aumentar em termos de estrutura e já tem um planejamento de tirar 1 bilhão do Ministério das Cidades para investir na Codevasf nesse tipo de... Tem até uma situação interessante, que a Codevasf ela chegou a criar um catálogo que os congressistas têm acesso para escolher as obras que vão ser feitas. Então, ele pode escolher, olha, 1 quilômetro de asfalto TSD custa 1,5 milhão. Ou ele pode escolher uma ponte. O catálogo ele vai desde produtos como máquinas, tratores, barcos, até obras de pavimentação e pontes. Bom, meu tempo acabou, deixa eu correr um pouquinho aqui. O que foi interessante também, e aí é um outro ponto do que eu venho dizendo aí sobre essa necessidade de um maior contato entre profissionais do jornalismo e das áreas de auditoria e perícia, que essas reportagens levaram o Tribunal de Contas da União, a auditoria do Tribunal de Contas da União, a fazer uma investigação, e eles detectaram que havia indícios de formação de cartel nessas empresas, né? Então, é um trabalho assim, fantástico, né, da CEINFRA Urbana, e que detectou os padrões de cartel. Então, eles usaram manuais do CAD e manuais da OCDE, né? E aí fizeram quadros mostrando o seguinte, que de 2018 a 2021, o valor das licitações, né, tinha saltado de dezenas de milhões para 2,5 bilhões, né? Só que, e aí você tinha 8 licitações em 2018, foram para 91, e de 87 milhões para 2,5 bilhões. Só que o que aconteceu com o número de empresas participantes? Em média, eram 18 e o número caiu para 4. Né? E o desconto, que em média era de 30%, caiu para 5%. Né? Então, e aí a gente acabou dando uma nova manchete para esse tema, né, de que a auditoria do TCU tinha identificado a existência de um cartel, né, e aí é um trabalho incrível, porque eles pegam ali, eles esquadrinharam todas essas licitações e mostraram os padrões de formação de cartel, né, e que assim, mostram, né, como, quer dizer, a gente fez a matéria, os auditores acharam que aquilo valia investigar, fizeram um trabalho técnico, né, e aí foi algo assim que teve uma grande repercussão na época, né, a gente estava na época das eleições assim, foi muito algo de grande impacto. Deixa eu ver aqui. Acho que voltou aqui. Então, assim, o que a gente vê, né, que esse quadro que a gente vê é um quadro de corrupção pulverizada, né? Então, o que a gente tem? A gente tem esses contratos guarda-chuva, né, que depois eles vão fazendo os contratos pequenos, né, para cidades, e em vez da gente ter grandes obras bilionárias, né, as emendas são direcionadas para
aquela divisão que a gente viu, né, do senador Alcolumbre para pequenas cidades, o que dificulta muito a fiscalização, né? Tem inclusive um trabalho recente da auditoria, né, agora da Audi Urbana, do TCU, ressaltando esse aspecto. Dificulta muito a fiscalização, você ter esses pequenos contratos em cada cidade, né? Agora, o que causa preocupação é que tudo isso conta com o aval dos ministros do TCU, do Congresso, né? E a gente não vai ter uma CPI sobre isso, né? Porque a CPI é do Congresso, os congressistas de todos os partidos estão se beneficiando com isso, não vai ter nunca uma CPI, né? Então, assim, esse posicionamento dos ministros do TCU preocupa muito, né? E aí, quer dizer, para ilustrar também essa preocupação, né, foi o que a gente fez. Esse trabalho de auditoria do TCU, ele pegava as licitações de 2021. Né, e aí a gente pegou as licitações feitas, porque essas licitações são feitas sempre no apagar das luzes de um ano para o outro. Né. Então, a gente pegou todas as licitações feitas no finalzinho de 2022 e cujos contratos foram assinados já sob a atual gestão. E aí a gente viu que esses novos contratos, né, mais ou menos 650 milhões, ou envolviam empresas que tinham sido acusadas de formação de cartel, ou empresas que haviam ganho as licitações com os mesmos padrões identificados naquele primeiro trabalho de auditoria do TCU, que eram baixa competitividade, descontos irrisórios, né, empresas com indícios de ser empresas de fachada. Né. Então, quer dizer, é um problema que continua. Aí aqui uma matéria mais recente nossa, que aí mais na área de entregas aí de máquinas, equipamentos agrícolas, né, que há uma grande, vamos dizer assim, um grande movimento dessa estatal também para entregar equipamentos pesados. Então, você pode até pensar, não, entregar um trator, um arado, uma grade para essas populações faz algum sentido. O problema é que eles estão entregando retroescavadeira, pá carregadeira, motoniveladora, que são equipamentos de construção pesada. Né? E aí, um ponto, né, que a investigar ainda é se tudo isso não está sendo usado até para desmatamento, né? Porque esses equipamentos, eles são para fazer, vamos dizer assim, obras grandes. Então, normalmente, um agricultor não precisa de uma motoniveladora, não é? E isso está sendo entregue para essas regiões. Então, quer dizer, no aspecto até ambiental, um dos pontos que a gente quer investigar mais é se esses equipamentos não estão sendo usados para violar as leis que protegem o meio ambiente e se essas obras de pavimentação também estão sendo feitas em conformidade com a legislação ambiental. Né? Então, é um tema que eu acho que a gente pode discutir depois aqui. Mas eu acho que eu já passei muito aqui do meu tempo, desculpem o jornalista aqui que gosta de falar muito. Deixa eu passar aqui. Eu vou deixar aqui o meu contato, esse daqui é o meu e-mail pessoal, se vocês quiserem enviar sugestões de reportagem ou qualquer tema, falar também de temas mais sensíveis, e até deixo o meu e-mail pessoal aí também, se for algum tema mais sensível aí, porque a gente, né, muitas vezes há uma intenção da fonte em proteger o sigilo então fiquem à vontade aí para usar esse e-mail também. E muito obrigado.